Olá, pessoal. Hoje eu vou passar mais uma dica da gramática da língua portuguesa, a chamada os artigos. Mas antes disso, eu gostaria que vocês deixassem o like, né, lá no canal, que vocês curtissem o canal. Inscrevam-se no canal, né, é muito importante para mim. Certo? Eu vou apresentar para vocês agora, então, a nossa dica de hoje, que é artigos, ok? Só um minutinho. Aqui está, dicas, artigos, certo? Então, classificação dos artigos. É isso que a gente vai trabalhar hoje, né? A classificação dos artigos, ok? Os artigos se classificam em artigo definido e indefinido. Primeiro, definido determina o substantivo de modo preciso. Então, o artigo definido vai me dizer quem é o substantivo de forma precisa. Eu sei de instantâneo, assim, quando eu leio a frase, quem é o substantivo, porque o artigo vai me definir quem é ele. Então, pode ser singular, ou iá, ou plural, os iás. Exemplo, o menino resolveu a questão. Então, menino é o substantivo, questão é o substantivo. Menino é o substantivo masculino, questão é o substantivo feminino. Menino é o substantivo que está no singular, questão é o substantivo que está no singular. Então, de acordo com tudo isso, o artigo vai concordar. O artigo, então, vai estar no masculino e no singular, porque menino está no singular e masculino. O artigo aqui está no feminino e no singular, porque questão é um substantivo feminino e singular, certo? Aqui, o artigo indefinido vai determinar o substantivo de modo vago e impreciso. Então, eu sei que esse substantivo, eu não tenho certeza quem seja ele. Então, o artigo que vai me passar essa ideia de não saber quem seja de forma precisa quem é o substantivo. Então, ele pode ser singular, um e uma, ou plural, uns e umas, vai depender do substantivo. Exemplo, um menino resolveu uma questão. Menino, singular, masculino, questão, singular e feminino. Então, eu tenho um menino resolveu uma questão. Este um vai me trazer a ideia que eu não sei quem é esse menino. Eu não tenho certeza quem é ele. Numa turma, por exemplo. Então, um menino desta turma resolveu uma questão de várias questões que foram colocadas. Então, uma questão, não sei qual a questão, né? Não tenho certeza qual a questão. Eu sei que uma questão foi resolvida por um menino. Claro, isso, então, modo vago, certo? Aqui nós temos a propriedade dos artigos. Primeira propriedade: a anteposição do artigo pode substantivar qualquer palavra. Então, eu tenho dúvida: esta palavra é um artigo ou não é um artigo? E agora, o que eu faço? Eu coloco então o artigo. Aliás, é um substantivo ou não é um substantivo? O que é que eu faço? Então, eu coloco o artigo antes do substantivo e automaticamente, digamos assim, esta palavra vai se tornar um substantivo. Exemplo: como resposta, recebeu um não. Este não, na verdade, ele é um advérbio. Bom, e agora, nesta frase, nesta oração, ele é um advérbio ou não é um advérbio? Eis a questão. Mas como ele vem antecipado de um artigo, ele se tornará um substantivo, ou seja, um advérbio substantivado. Por quê? Porque ele é substantivado? Porque ele vem acompanhado de um artigo, certo? Então, aí ele vai se tornar um substantivo.
O jantar será servido em 10 minutos. Jantar é um verbo, certo? Só que agora, na frase onde ele está inserido, né, este verbo, na oração onde ele está inserido este verbo, tem um artigo antes acompanhando ele, então neste caso ele já não será mais um verbo e sim um substantivo. Ele então é um verbo substantivado, ok? Neste caso, aqui o artigo evidencia o gênero, o número e o substantivo. Gênero quer dizer masculino ou feminino, número plural ou singular. O dó. Dó é uma palavra masculina. Eu não posso dizer e às vezes a gente sempre, às vezes a gente diz, eu tive uma dó de fulano. Não, eu tive um dó, né, de fulano, né, porque dó é uma palavra masculina, né, e aqui neste exemplo é masculino e singular, então o artigo vai acompanhar, tá? Lápis, neste caso, lápis, tanto no singular quanto no plural, ele vai permanecer da mesma forma e aparentemente ele parece estar no plural, mas não, ele é uma palavra que está no plural, mas quem vai me dar o plural é o artigo, né? É o artigo, plural ou singular. Então, se eu colocar um artigo singular antes do seu substantivo lápis, então este lápis vai estar no singular, né? Se eu colocar um artigo no plural, os, por exemplo, antes, este lápis vai estar no plural. E aí, como é que eu sei que ele está no singular e no plural? Pelo artigo. É o artigo que vai me dizer se ele é singular ou plural. E é um substantivo masculino. O colega, aqui, aqui o artigo, para o masculino eu vou usar o, né? E para o feminino, o a. O colega, a colega. Se colega está no singular, é um só, é o. Se é mais de um, é as, tá? Se é feminino, é a, o, ou as, ou os. Masculino, feminino, singular e plural. Aqui nesta propriedade, o artigo pode aparecer unido com as preposições. Ele estava no sítio dos amigos. Então, o no aqui está embutido a preposição em, mais o artigo definido o sítio, né? Ele estava em o sítio dos amigos. Então, para economizar isto, eu juntei, né? Aliás, a gramática juntou, né? As duas classes, a preposição mais o artigo, e ficou o no, tá? Ele precisava do apoio dos amigos. Ele precisava de o apoio. Também não soa muito bem os ouvidos, né? Então, o que a gente faz? A gente junta, faz a junção da preposição mais o artigo definido, e aí o de mais o ficou o do, ok? Deixou o livro numa mala. Dá para dizer, deixou o livro em uma mala, tranquilo. Mas eu posso dizer também, deixou o livro numa mala. E neste caso, numa, como é que da onde surgiu numa? Da preposição mais o artigo definido, uma. Preposição em mais uma, né? Que é o artigo indefinido. Juntou as duas, eu tenho numa, tá? Então, deixou o livro numa mala. Não pôde comparecer à festa. Não soa muito bem os nossos ouvidos, né? Então, grosso modo, então o que a gente vai fazer? A gente vai unir, né? Unir o artigo com a preposição. Então, a gente vai fazer a junção da preposição a mais o artigo definido a, feminino. Eu vou juntar as duas. Como é que eu sei que as duas existem? Porque juntando as duas, eu vou colocar esse sinalzinho aqui de crase em cima do a. Então, aqui eu tenho a ideia que tem as duas classes gramaticais unidas aqui. Não pôde comparecer à festa. Ok. Aqui, o artigo indefinido anteposto, antes, colocado antes de um numeral, vai revelar quantidade aproximada. Então, faltaram 10 alunos. Se eu tirar isso aqui, 10 alunos. Eu tenho certeza que os alunos faltaram.
Agora, se eu não tenho certeza a quantidade de alunos que faltaram, é uma quantidade aproximada que eu vou colocar, então eu vou colocar o artigo indefinido aqui. Claro, sempre de acordo com a quantidade, né? É plural, é uns. Se é singular, é um. Repetir a explicação umas 20 vezes. Se eu tirar o artigo daqui, eu vou ter certeza quantas vezes eu expliquei. Mas se eu não tenho certeza de quantas vezes eu expliquei, eu tenho uma quantidade aproximada de explicação e vou colocar o artigo aqui na frente. Umas 20 vezes. Isso vai dar essa ideia de quantidade aproximada, certo? Bem, se gostou, se gostaram da aulinha de hoje, da dica de hoje, curtam o canal e não deixem de inscrever-se, ok? Certo?